O Painel Verde é uma parceria entre o Movimento Green e o Ministério do Meio Ambiente. Agora nós vamos receber o novo palestrante André Rangel, com a palestra ONU-USP, Relatório Descarte, Iniciativas USP, Laço. Muito boa tarde, turma. Eu inicialmente agradeço o convite para a apresentação do nosso caso de sucesso, referente ao descarte de resíduos eletrônicos na Universidade de São Paulo. Muitas pessoas perguntam inicialmente o que vem a ser CEDIR. Nome muito popular, as pessoas, descarte o seu resíduo no CEDIR, o seu resíduo no CEDIR. Essa inicial CEDIR, ela vem de Centro de Disposição e Descarte de Resíduos de Informática, que foi adotado na criação do CEDIR, dentro da Universidade de São Paulo. Qual que foi inicialmente a nossa ideia? Nós tínhamos consciência que a Universidade de São Paulo, ela tem um papel importantíssimo em atender às necessidades de novas gerações e se comprometer também com o uso de recursos naturais para gerações futuras. Isso porque nós representamos a maior universidade da América Latina. Então, nós deveríamos seguir como modelos, deveríamos servir como modelos dessa gestão. Conversando um pouquinho, antes de falar sobre o caso CEDIR, nós observamos que a geração de resíduos urbanos nos grandes centros urbanos, ela obedece mais ou menos essa curva. Isso significa que uma cidade com aproximadamente 800 mil a 1 milhão de pessoas, ela produz por volta de 1 quilo de resíduo por dia por pessoa. Estamos falando apenas de resíduos domésticos, que é mais comum para o nosso convívio. Então, essa curva, ela obedece essa geração. Um outro gráfico que eu gosto de apresentar também é esse aqui, no qual mostra a população mundial. Vocês podem observar, nós podemos observar, que o primeiro bilhão de pessoas foi alcançado por volta de 1800. Primeiro bilhão. O segundo bilhão de pessoas foi alcançado em 1930 aproximadamente, mais precisamente em 1923, 123 anos apenas. Então, vocês estão observando que a quantidade de pessoas aumentou consideravelmente, sendo que o terceiro bilhão de pessoas foi alcançado apenas em 1960. Então, nós temos aqui um crescimento populacional muito grande, no qual é uma grande preocupação. Existe uma estimativa que por volta de 2056 nós sejamos 9 bilhões, ok? Em contrapartida, o consumo de recursos naturais, ele acompanha basicamente essa curva, no qual, por volta do início dos anos 2000, nós consumíamos tudo que o planeta produz. Então, nós temos basicamente aqui um planeta que era consumido. Se essa tendência ela prosseguir nos próximos anos, por volta de 2030, 2040, essas tendências de consumo farão com que nós passamos a consumir 2 planetas. Então, imaginem vocês, população crescente, produção de resíduos e o consumo de recursos naturais. Eu acho bastante interessante esse slide, quando nós passamos a falar de
Informática. Os primeiros computadores pessoais, computadores no qual vocês levavam para casa, no qual vocês tinham em casa, computadores pequenos como esse, a partir do início da década de 70, eles passaram a se tornar bastante populares. Tão populares que foram produzidos 40 desse modelo. 40, isso mesmo. É uma coisa que é tão popular na casa de vocês, computadores pessoais, esse modelo foi produzido 40. Se nós pegarmos essa informação do ano passado, a indústria mundial de computadores, ela produziu mais de 67 milhões de computadores. 67 milhões. Quando nós falamos de computadores pessoais, é bastante isso. Isso porque nós tivemos uma queda nessa produção, que é por volta de 0,5%. A popularização de dispositivos como celulares, iPads, fez com que essa produção de computadores tivesse uma pequena queda. Mas mesmo assim, turma, 67 milhões de computadores é um número expressivamente grande. Então, fazendo um resumo desse cenário mundial que eu apresentei para vocês, nós temos computadores que no processo de produção, eles consomem muitos recursos, muitos. Tanto combustíveis fósseis, recursos naturais como metálicos, não metálicos, água. A produção de um microcomputador na indústria eletrônica, ela demanda muita água, muita água. Além da produção de computadores, nós temos a produção de resíduos na produção desses computadores. Muitas vezes, alguns produtos, ao chegarem na loja, produz 70 vezes mais aquele resíduo. Então, às vezes eu tenho um celular, foi produzido 70 vezes mais a massa dele em resíduos. Então, não é só olhando para o resíduo eletrônico. Antes mesmo, o processo produtivo gera resíduos. Outra coisa bastante interessante, que relatórios da ONU, eles mostram que esses recursos, eles podem acabar num certo momento, e foi recomendado processos como reciclagem, reuso, logística reversa. Muitos relatórios da ONU não trazem perspectivas muito boas para isso. E ele ressaltou fortemente o caráter do lixo eletrônico. O lixo eletrônico, eu acho bastante interessante isso, turma. O lixo eletrônico, ao você observar ele é até bonito. Não tem um cheiro desagradável, não tem um aspecto desagradável, mas ele tem um risco muito grande. Então, diante disso, desse cenário mundial, não é muito animador. Agora, observando Brasil, vamos pegar o Brasil. A população do Brasil, nós estamos em 207 milhões de pessoas, sendo que nós temos 136 milhões de computadores em uso. 136 milhões de computadores. Isso significa que aproximadamente 65% da população brasileira tem computadores. 65% da população tem computadores. Observando um pouquinho, agora um caso mais específico, da Universidade de São Paulo. Quando nós falamos que a USP ela é uma cidade universitária, não é um exagero. Nós temos esses dados que eu coloquei aqui, eu retirei do portal da USP esse final de semana. Então, são dados bem atuais. Imaginem 49 mil computadores ativos hoje. Nós estamos falando computadores apenas da Universidade de São Paulo, equipamentos patrimoniados. Não estamos falando de equipamentos particulares. 49 mil computadores, mais de 5 mil impressoras,
mais de 10 mil equipamentos de rede. Equipamentos de rede, eu estou falando desde um access point, um equipamento pequeno, até mesmo um roteador do tamanho de uma geladeira. Mais de 10 mil equipamentos, interligando diversos campos do interior de São Paulo e da capital. Sendo que esses equipamentos, eles têm uma vida útil de 3 a, no máximo, 5 anos. No máximo. Eu posso falar de 3 a 4 anos. Ou por fatores tecnológicos, então o equipamento ele fica obsoleto, e logo em seguida precisa ser trocado. Às vezes a tecnologia avança de uma forma tão rápida que eu tenho que substituir esse equipamento. Ele se torna obsoleto para a universidade muito rapidamente. Isso acontece muito. Outras vezes, o equipamento ele quebra, ele queima nesse prazo de 3 a 5 anos, e ele tem que ser substituído. Então, imaginem esse cenário no qual eu tenho mais de 49 mil equipamentos, só computadores, eu só estou falando computadores, que são trocados de 3 a 5 anos no máximo. Então, todos esses equipamentos, no máximo em 5 anos, vão virar todos lixo eletrônico. Todos. Então, imagine esse cenário dentro da universidade. Diante disso, vamos pegar o exemplo de um computador, vamos pegar o exemplo de um notebook. Ao desmontar um equipamento como esse, nós observamos que eu tenho diferentes materiais. Agora, vamos esquecer equipamento de informática e vamos entender como materiais. Materiais metálicos, materiais plásticos, fios, cabos. Um desktop ou um computador, ele tem no mínimo 50% de material ferroso, ferro. Então, a carcaça dele, em massa, 50% ferro. 50%. Sendo que eu tenho diferentes proporções de fios, cabos, placas, materiais não ferroso. Materiais não ferrosos eu posso citar principalmente o alumínio e o cobre. E sendo que, para os notebooks, eu tenho proporções diferenciadas. Eu tenho bastante plástico no caso do notebook, justamente por causa do peso, densidade. Então, eu tenho diferentes quantidades. No caso ali, o notebook em questão aqui, ó, por volta de 31% de material plástico é justificado. Todos esses materiais com valor comercial. Esse é um detalhe. O material que vira, o produto que vira resíduo, tem materiais que têm valor comercial. Tem também alguns componentes que são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Materiais como chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, materiais que estão presentes em pilhas, baterias, solda elétrica. A solda elétrica nossa é uma composição de estanho com chumbo. Eu tenho componentes como cádmio, que estão presentes em monitores, capacitores. Então, muitos materiais que são nocivos à nossa saúde, que provocam desde câncer, Alzheimer, diversas deficiências ósseas. Então, existe um produto no qual a composição dele tem materiais nocivos à saúde. Esses materiais, por processo de lixiviação, por processo no qual pode se depositar no lençol freático, ele pode contaminar tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. Então, isso traz um impacto gigantesco, um impacto social gigantesco, que é observado principalmente em países de terceiro mundo. Então, eu posso falar que é até comum situações como essa em países como China, Índia e países da África. Quando eu disse que
esses materiais eles são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, nós estamos falando também de fauna e flora. Diante desse cenário geral, o que a Universidade de São Paulo, como um modelo, ela fez? Será que a Universidade de São Paulo cruzou os braços diante disso? Eu tenho bastante orgulho de falar Universidade de São Paulo, porque boa parte do que a universidade faz é copiado pelo Brasil todo, até mesmo pelo mundo. Então, se a universidade ela se calasse para essa situação, seria algo desastroso. Falando um pouquinho da universidade. A Universidade de São Paulo, eu volto a falar, ela tem dimensões de uma cidade. Tem mais de 5.000 professores a USP. Imaginem o conhecimento que tem ali. A USP ela tem mais doutores do que a região nordeste do país. Só a USP. Então, funcionários, mais de 14.000. Alunos de graduação, são mais de 58.000 por ano. Muitas cidades do Brasil não têm essas populações. Muitas cidades do Brasil são menores do que isso que eu estou apresentando para vocês. Alunos de pós-graduação, mais de 37.000, entre mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, mais de 37.000 alunos. Diante disso, qual foi a proposta inicial? A criação de uma cadeia, na qual essa cadeia ia obedecer algumas etapas, entre elas a coleta e avaliação de resíduos. Quando nós falamos resíduos eletrônicos, nós temos mais de 14 categorias. Linha branca, linha cinza, linha marrom, telefonia, informática, hobby, medicina, tem mais de 14 classificações. A recuperação de equipamentos, caso seja viável. Imaginem vocês, turma, será que todos os equipamentos que eu citei, que serão descartados, eles não podem ser feito reuso? Muito difícil, né? Então, a recuperação desses equipamentos. Caso eu não consiga o reuso, a descaracterização, a desmontagem, a classificação desse resíduo, a pesagem e, por fim, eu posso também encaminhar esse material, caso eu tenha uso, para ONGs, até mesmo para o reuso dentro da universidade. Então, a proposta inicial era o quê? Reutilizar caso possível, encaminhar para reciclagem caso não fosse possível. Essa era a ideia inicial da produção. Eu gosto de apresentar esse slide porque é muito saudosista, talvez. Essa iniciativa que eu estou falando para vocês foi pensado no mês de maio de 2008. Maio de 2008. Há quantos anos atrás? Olha lá, o boletim de maio de 2008. Há 10 anos atrás, turma. Então, iniciativas como essa que eu estou falando para vocês, que são iniciativas bem atuais, já foram pensadas pela universidade há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás não se tinha nem WhatsApp, nem Instagram, nem iPhone, tá, gente? Então, há 10 anos atrás, uma iniciativa inovadora, a primeira iniciativa dentro de um campus universitário na América Latina. Então, eu gosto de apresentar isso aqui como algo inovador para a época, até para hoje é algo inovador. Então, há 10 anos atrás, era algo bem fantástico, criar uma cadeia de gerenciamento de resíduos. Como que aconteceu isso aqui? Contando uma história para vocês. Foi instituído um dia de arrecadação de resíduos. Um dia de arrecadação de resíduos no Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Apenas um dia, tá, turma?
para um grupo de 250 funcionários. Vocês acham que foi recolhido bastante, pouco resíduo? Pouco? 1 tonelada? Mais? Quanto? Mais ou menos. Umas 3? Mais? 4? Foi adquirido em apenas um dia, em 2008, 5 toneladas de material. 5 toneladas de material, isso em 2008. Olha o caráter inovador dessa iniciativa. 5 toneladas de material em apenas um único dia para a universidade. Um grupo de apenas 250 funcionários. Nós falamos que a universidade tem 14 mil funcionários, 58 mil alunos de graduação, mais de 6 mil professores, quase 6 mil. Então, tudo o que acontecia com 250 funcionários, acontecia com toda a universidade. Então, diante disso, turma, foi pensado no projeto em criar um centro de descarte para isso. Isso tem um custo. A criação de um centro como esse tem um custo. Foi feito inicialmente uma planilha, um rascunho de quanto se iria gastar para isso, valores aproximados aqui, ok, turma? Nós tivemos o grande apoio da universidade para a construção desse centro. O apoio inicial foi com um grande galpão cheio de cavalo. Depois de muito serviço, turma, muito trabalho, apoio da universidade, nós reformamos esse espaço e passamos a ter um espaço físico com 650 metros quadrados, no qual nós passamos a recepcionar equipamentos de informática e telefonia. Qual foi o resultado disso depois de uma semana? Isso mesmo, turma. Depois de uma semana, nós estávamos com o galpão quase que cheio de equipamentos eletrônicos. Como que nós idealizamos inicialmente a recepção desse material? Nós recebíamos o material tanto da sociedade quanto da comunidade USP. Caso esse material ele fosse reutilizado ali, ó, ele era encaminhado para projeto social. O caráter social do projeto importantíssimo. Na palestra anterior aqui, foi citado o caráter social. Não adianta fazer tudo isso se não tiver o caráter social, principalmente dentro da universidade. A universidade pública. Não adianta fazer isso se não tiver caráter social. Qual o objetivo da universidade? Ensino, pesquisa, cultura e extensão. Não tem objetivo financeiro a princípio. Então, caráter social, de encaminhar esse material para ONGs, reuso. Hoje nós encaminhamos material para delegacias, hospitais, ONGs, fundações, centros de saúde. Então, esse material ele pode ser reutilizado dentro de ONGs e até mesmo dentro da universidade. Então, o reuso do equipamento dentro da universidade. Mas não é todo o material que eu consigo reuso. Então, boa parte dele eu tenho que encaminhar para a indústria e aí ele é desmontado, descaracterizado e aí eu consigo gerar recursos também com materiais. Isso aqui é um ponto bastante interessante. Tudo isso, turma, iniciou em janeiro de 2010, efetivamente. 2010, nós passamos a operar recebendo esse material. No primeiro mês, nós recebemos materiais metálicos, alumínio, fitas magnéticas, que tinham um estoque bem grande, placas metálicas. Esse material, nos 3 primeiros meses, primeiro mês de operação, mais de 3 toneladas. Segundo mês de operação, pouco mais de 3 toneladas. Terceiro mês de operação, 8 toneladas de material. Terceiro mês de operação, mais de 8 toneladas de material.
Quarto mês, 16 toneladas de material. Então, são números que surpreendem. Isso nos 4 primeiros meses de operação. 4 primeiros meses, nós temos esses valores aqui. Sendo que nós fizemos algumas estatísticas por materiais, mais de 500 CPUs no primeiro mês. Só CPU, mais de 500. Então, tem aqui alguns dados também de 2010, 2011, 2012, 2013. 2010, só para vocês terem uma ideia, mais de 74 toneladas. 74 toneladas, por volta de 6,5 toneladas por mês. Então, são valores bem expressivos aqui. Uma outra medida bastante importante foi a criação de um selo verde. A Universidade de São Paulo, ela passou a apenas comprar equipamentos que tivessem caráter social e ambiental. Materiais, por exemplo, que na sua composição não tinha chumbo, materiais que tinham um consumo energético baixo, materiais que obedecessem a diretivas europeias, como diretiva RoHS, que não tinha na sua composição elementos químicos nocivos à saúde. Essa criação de selo, ela foi adotada na aquisição de materiais dentro da USP. Eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo bem atual feito pela universidade, um vídeo de apenas 2 minutos e meio, que mostra o cenário atual do CEDIR. Tudo isso que eu mostrei para vocês foi no começo do projeto. Então, esse vídeo é um vídeo de divulgação nosso, no qual ele mostra, hoje, como que está o CEDIR. Então, eu gostaria de apresentar para vocês. Eu acho que tem um áudio. Nós recebemos todo tipo de material de informática e telefonia. Eu posso citar computadores, monitores, impressoras, teclados, mouses, fios, cabos, telefones, fone celular, funcionando ou não funcionando. Desde a criação dele, tem sido referência. Primeiro porque foi a primeira universidade que abrigou um centro como esse. Então ele sempre foi visitado por muitos alunos de escola de segundo grau, por outras universidades, por empresários. O material, quando nós recebemos, nós fazemos uma triagem inicialmente visual. Eles podem passar por um processo de avaliação e serem reutilizados. Caso esse equipamento ele não possa ser reutilizado, ou porque está danificado completamente, ou por ser muito antigo, nós encaminhamos esse equipamento para empresas especializadas na descaracterização, desmonte e separação desses materiais. Por fim, os materiais que nós não conseguimos nem a reciclagem nem o reuso, nós tentamos a logística reversa, que é devolver para o fabricante. Então, boa parte desse material aqui, ele é um candidato a ser realizado o reuso dele. Alguns materiais como esse eu posso aproveitar um drive de CD, um gabinete, uma fonte, uma memória, um HD, ou em muitos casos, de 2 equipamentos que não funcionam, eu consigo recuperar um. Esses materiais aqui são materiais que já estão danificados, por algum motivo não funcionam mais e tem como destino a reciclagem. Eu consigo observar metais, algumas peças de alumínio e até alguns contatos dourados. São todos materiais que algum valor comercial tem. Ótimo, turma. Esse vídeo ele mostra atualmente o que é o CEDIR. Nós continuamos recebendo material, continuamos fazendo todas essas atividades com caráter social
ambiental e econômico. Nós temos que pensar nesse tripé, tanto de caráter social, ambiental e econômico. Hoje, nós temos diversos parceiros que nos apoiam, tanto economicamente quanto na forma de pesquisa. O principal deles é a empresa recicladora urbana, na presença do Ronaldo. Então, é o principal apoiador nosso hoje. Mas as nossas atividades, elas já estão bem arraigadas e serviram de modelo para diversas empresas que hoje estão aqui. É uma iniciativa que foi criada em 2008, serve de modelo para boa parte das empresas que estão aqui e são apoiadas por nós aqui e tem esse convívio. Certo, turma? Inicialmente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail para mim, que é o arrangel@usp. E quem precisar também de alguma eventual entrega de material, até mesmo participa de alguma ONG, precisa de material, aí pode encaminhar um e-mail direto para o cedir@usp.br. Não tem com mesmo, é .br, tá ok? Mais uma vez, obrigado.